Olá, Mobenzani. Hoje, uma honra em receber duas mulheres, dois mulherões. Aqui no podcast, ela na direção, pela Futuricast TV, estamos ao vivo, com muito frio aqui em São Paulo, nossos estúdios aqui no Alphaville, frio mesmo. Todo mundo está encapotado aqui, mas com um coração quente para entregar para vocês hoje à tarde uma entrevista maravilhosa. Como é bom receber aqui no Ela na Direção, elas na liderança. Como que elas lideram? Como que a liderança de duas mulheres tão grandes numa indústria mais ou menos masculina? A gente vai entender um pouquinho hoje como que elas dirigiram e dirigem os seus negócios. Quero agradecer você pela audiência, por serem membros aqui do nosso canal, por se tornarem nossos parceiros. E a Mobenzani é uma parceira, uma apoiadora do nosso canal, o que eu sou grata pela logomarca delas, que preenchem aqui nosso quadrado aqui e sustenta esse nosso dia a dia. Nós também somos parceiros aqui da Ouro Verde, do Grupo Abronreze, meu amigo Daniel Romero, que semeou na minha vida, como fez aqui e faz a Mobenzani. Quero que você compartilhe agora essa entrevista, dá tempo ainda, vai compartilhando para a gente aumentar aqui nossa audiência e você conhecer exatamente o que vai acontecer aqui e o que elas vão compartilhar. A Mobenzani, eu vou ler aqui para vocês. A Mobenzani foi fundada em 1966 e em 1985 começou a desenvolver a linha automotiva para o mercado de reposição. A marca está presente em todo o Brasil e em cerca de 20 países. Com sede em Guarulhos, hoje possui a maior linha de produtos de metal borracha do mercado brasileiro para o setor automotivo, o setor da mobilidade. Suzane e Simone. Minhas amigas, que se tornaram minhas amigas queridas. Agora estão quentinhas. Agora estamos. Que bom recebê-las. E é, assim, imenso estar com você. Obrigada. Porque eu acompanho você e conheci você através do meu filho, o menino Iago. O menino Iago maravilhoso. Então, assim, e eu falo que esse nosso mercado é tão gigantesco, né? E aí, quando eu te conheci mais uma aba enorme do nosso segmento automotivo. E a sua garra, a sua disposição e sua perseverança te trouxeram até aqui. E o melhor de tudo, uma mulher de fé, né? Obrigada. Uma mulher muito de fé. Obrigada. Parabéns. Muito obrigada. E a Suzane, querida. Agradecer, Silvana, essa oportunidade que toda vez que a gente compartilha, a gente também se amplifica o amor no coração. Agradecer a sua visita na Mobenzani. A sua visita foi bem importante. Você conhecer os nossos processos, conhecer o nosso dia a dia, que eu sempre acredito que a gente tem que sentir para fazer sentido. E a partir daquela visita, também tudo se potencializou. Verdade. Muito obrigada por me receberem, por estarem comigo nessa tarde. E a gente não tinha como não apoiar ela na direção da Mobenzani, né? É verdade. Lideranças do mercado feminino não tinha como ficar para trás. É verdade. Meninas, olha, vamos então conhecer um pouquinho de vocês, quem vocês são, vocês são formadas em quê, como que vocês chegaram nessa jornada da Mobenzani junto com o pai de vocês, que, assim, hoje é uma entrevista emocionante para mim, porque na Automec eu vi a família de vocês. Eu acho que depois que eu fiquei mãe pela segunda vez, eu fiquei mais sensível, sabe? É a maturidade que nos traz isso também. E esse friozinho ainda me dá mais sensibilidade. Mas ali eu vi a foto que vocês tiraram e me emocionei muito, e me emociono, porque o pai, a mãe, os filhos, a família toda, o marido de vocês ali é uma família abençoada. Amém. Né? Isso é uma dádiva de Deus. Então, a energia que tem ao redor de vocês é uma bênção para nós. E como que vocês começaram? Vocês me disseram há pouco, inclusive, é a primeira geração. Eu, meu pai e a minha irmã somos a primeira geração. Desde o comecinho. Igual você falou, a empresa foi fundada em 1966, é o CNPJ que foi fundado porque nós compramos de umas outras pessoas que não eram do segmento automotivo e a empresa tinha, acho que 8 pessoas na época. Então, assim, o meu pai começou mesmo em 85 para 86, né, Sim, Su? 86. Aí eu entrei em 89 e a Suzane em 92. 92. Então, é a primeira geração, né? Que em 5 anos
nós todos estávamos juntos. Que maravilha. E assim, vocês engajaram e mulheres na operação, na gestão, vocês se dividiram em áreas diferentes dentro da operação. Então, eu queria conhecer, né, quem são vocês. Já quero deixar você aí confortável para ouvir toda essa história dessa magnífica empresa presente em muitos países. E olha, antes do fim, não dá para falar isso no fim, a Suzane escreveu um super livro, Ativada para Celebrar. Olha que lindo o livro dela. Eu fiz questão de trazer aqui. Vale você ler este livro. Ela fez uma comemoração de um aniversário especial que ela fez há pouco tempo e me presenteou com esse livro. Então, eu acho que ela e a Simone são ativadas para celebrar. Sim, né? A sempre. Mobenzani como um todo e eu hoje com elas aqui para celebrar esse dia. Então, começa já a procurar aí para que você obtenha esse livro. Como celebrar toda essa história e como que vocês se engajaram? Como é liderar hoje, Simone e Suzane, uma operação tão grande e ter começado tão pequenininho? Eu acho que é interessante, como você falou no começo, pessoal assistir, porque nós somos uma daquelas histórias que todo mundo gosta de ouvir e vendo agora, como assim começou do nada? Verdade. Porque é muito do nada mesmo, tá? É muito do nada mesmo. Uhum. E uma coisa, parece piegas, mas é muito verdadeiro. Deus é muito maravilhoso com a gente. Nós tivemos muita sorte. Não só pelos pais que nós tivemos, pela infância que a gente teve, mas como você também perguntou, mas como é que vocês dirigem, né? Porque o programa Ela na Direção, fala assim, ela na liderança, elas na liderança. Então, assim, a Suzane sempre fala, ela caiu no lugar certo e eu caí no lugar certo, pelas cristocidências, né? Cristocidências, é verdade, gostei. Pelas cristocidências. Porque, assim, eu sou totalmente comercial, eu faço a estratégia da empresa, para onde a gente quer ir, eu tenho essa visão, né? Eu sou muito empreendedora, sou muito agitada, dá para perceber. E a Suzane faz o como, né? Então, assim, que é uma parte, que aí depois ela vai falar toda a parte dela. Então, assim, o conjunto é muito bom. E eu sempre dava esse exemplo para as pessoas. Que eu e a Suzane não somos como água e óleo que não se mistura. Somos água e vinho. Mas tem hora que eu sou vinho, tem hora que eu sou água e ela vice-versa. E água e vinho é uma combinação perfeita, né? Então, tomar vinho com água. Então, assim, é essa combinação. E aí nós começamos, como a gente já falou, cada um numa data, mas tudo uma diferença de 2, 3 anos. E aí a resposta é a mesma resposta que meu pai deu esses dias para o Henry, que é meu filho mais novo, que ele perguntou para meu pai sabiamente. Mas, vô, quando você começou a Mobenzani, o que você pensava? Você fazia um business plan? Qual era a estratégia que você imaginava? Qual era o propósito? Né? Que o propósito tá chique. Qual era o propósito? Qual era... o propósito foi engraçado, porque ele perguntou, qual era o seu propósito? A pergunta dos jovens hoje, qual é o propósito? A visão. Sabe o que ele respondeu? Sabiamente, nos auges dos seus 85 anos de idade. Meu filho, é o seguinte, não pensava nada disso não, eu levantava e ia trabalhar, porque tinha que trabalhar. Que lindo, é verdade. Eu levantava e ia trabalhar, porque é o processo, a jornada, a persistência, e isso vai trazendo, e você vai ficando alegre com aquilo, e você vai se melhorando, e você vai transbordando a vida dos outros, você vai colocando mais pessoas, e ele respondeu isso. Então, como nós começamos? Trabalhando, sem pensar, íamos simplesmente trabalhando. Então, Silvana, na Mobenzani eu iniciei com um convite da Simone, né? Que eu tinha acabado de entrar na faculdade. Convite assim, você vai. Mas é um super convite. Então, não era nada de um convite romântico, assim. Ela acabou de entrar na faculdade, vai viver uma vida de patricinha. Deixa eu mostrar qual é a realidade da vida, né? E a gente precisa de pessoas assim, até hoje, assim, quando às vezes eu vejo o filho de alguém, eu tô precisando pra vir aqui. Nós temos esse modo operante ainda, sabe? Na Mobenzani não falta trabalho. E eu fui trabalhar, né? Porque assim, eu tinha o meu sonho de crescer e eu sabia que eu vi os meus pais trabalhando, eu sabia que eu tinha que trabalhar. E aí aceitei o convite, a intimação / convite, e me deparei com uma realidade bem difícil, né? Porque a realidade, uma coisa é quando as pessoas te contam algum assunto, né? Sim. Mas uma realidade difícil, que era funcionários, poucos recursos, né? Recursos escassos, né? Quando eu falo que hoje
nos dias de hoje, você tem que para quem perguntar. Lá atrás, a gente não tinha nem para quem perguntar, e perguntar era feio, né? Não era assim, você não tinha acesso a perguntas e nem como perguntar, né? Então, assim, a gente foi ali por acertos e erros, e mais acertamos, mas eu iniciei em 92, tinha acabado de entrar na faculdade de administração, e ali nós três, que é o sucesso da nossa empresa familiar, estão em 3 pilares, né? Primeiro, cada um no seu talento. Como a Simone bem disse, ela sempre teve o talento ali comercial e essa visão. Eu sempre fiquei na parte da parte administrativa, financeira, fazendo tudo aquilo acontecer, né? Administrando todo o risco. E meu pai na parte industrial, que meu pai é químico. Então, ele ali nesse conjunto, que é o primeiro pilar, era cada um no seu talento. O segundo pilar, sem dúvida, era a visão. A nossa visão era de fazer a empresa crescer. Então, a gente fazia de tudo para a empresa crescer, a mesma visão. E o terceiro pilar é o amor envolvido numa empresa familiar, né? Que a gente, respeito, quando a gente vê no Instagram hoje, todo mundo na vida linda, né? Mas quando a gente tá ali no trabalho, que toda vez tem embates. Tem embates, e muitos. Ou mais embates. Natural, mas é assim que se constrói, né? Mas no final da última linha, a gente sabe que existe muito amor, existe respeito, existe ali o que eu me sinto muito, né? Muita segurança, porque eu sei que ela está fazendo melhor, o meu pai está fazendo melhor, e ela sabe que eu estou fazendo melhor. Sim. E nem sempre a gente faz as coisas certas também, dá as melhores decisões. Sim. Mas ela sabe, ou eles sabem, que eu estou fazendo o meu melhor. Então, a segurança, esse terceiro pilar de sucesso de uma empresa familiar, é muito importante. E mais do que isso, que é uma vantagem da empresa familiar, diferente das outras, que no final do dia eu posso chegar para ela e falar, eu te amo. É real. Agora, em outras empresas não dá para falar, eu te amo, né? Então, esse eu te amo é o que faz a diferença. E tem, né, empresas familiares ou empresas que crescem muito, que a Mobilizane cresce a mais de 2 dígitos, faz mais de 15 anos. Então, assim, somos realmente um case de sucesso. A gente recebe muitos estudantes, recebe as pessoas, outras empresas. E essa velocidade que a gente faz, que eu sempre falo para os clientes, né? Não é o grande que come pequeno, é o rápido que come o lerdo. Se você puder ser grande e rápido, aí você fechou, né, o jogo. Então, assim, essa rapidez, que não foi tão rápido, gente, foram 35 anos que eu tô lá. Então, as pessoas olham hoje, né? Acham... O famoso ditado, só vê as pingas que eu tomei, os tombos que eu levei, não. Mas, e nessa vida tão rápida que a gente tem agora, digital e de Instagram, que é como a Suzane falou, só aparece a parte bonita. A parte bonita, né? Isso é um veneno, né, para os jovens, isso é um veneno para tudo. Então, a nossa história é bem bacana. É bem bacana igual a Suzane está falando, nós vivemos um momento de escassez, mas para você ter uma medida de escassez, né? Eu lembro que a gente tinha uma Pampa, que já era bem velha. Quem não sabe, carro Pampa é um carro da Ford, tá? É um carro da Ford. Eu dirigi Pampa. Então. Ai, que tragédia. Não, e assim, o que eu achava o máximo na Pampa é que pro lado de dentro tinha um pininho que a gente movia ele, e aí o retrovisor movia, né? Entendeu? Era isso, não era... essa tecnologia. Era essa, o máximo da tecnologia era isso. E aí a Pampa cabia quantas pessoas? Era uma caçamba só, 2 pessoas. E aí era eu, meu pai e mais uma pessoa e a Suzane. 4. A gente ia na caçamba almoçar, porque não tinha outro carro. Então a gente ia na caçamba e aí tinha um lugar que geralmente as pessoas chamam de sujinho, né? Que era uma delícia a comida, por sinal. Lá não era tanto, porque era em Cumbica e a gente precisava, era tudo desasfaltado, tinha pó na comida, no arroz. O arroz parecia assim um canela, sabe? Uma coisa assim. Então assim, e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso, porque... tudo, uma coisa importante das indústrias crescerem, das pessoas acreditarem, porque como você aqui está fazendo o teu podcast, é uma persistência. Sim. Toda semana, é a cadência, você ter que vir e estar aqui. Como nós lá, a gente persistiu tanto e não tem como dar certo. Verdade. Não tem como dar certo. Muitas coisas deram erradas, como dão hoje muitas coisas erradas, faz parte do processo, mas o celebrar, como a Suzane falou, e a gente comemorar, e saber que pode mais,
e transbordar na vida dos outros. E assim, não é o que eu tô falando, não é coisa de anjo, não. E você ser correto, e você ter valores, e você vai errar, e você... Eu brinco muito na Mobenzani que a gente faz alguma coisa, a gente fala assim, pô, fiz uma coisa errada. Aí eu falo assim, volte 3 casinhas. Sabe o jogo do Ludo? É verdade. Muitas vezes lá a gente volta 3 casinhas, vamos começar tudo de novo, fizemos errado isso, fizemos certo. Mas a vontade de você ser uma pessoa melhor, ter uma empresa melhor, eu não tô floreando, é importante as pessoas saberem que é possível, gente, e é possível. E é possível. E é possível. E vocês falaram uma coisa muito interessante, né? Como que começou? Trabalhando. Trabalhando. Né? Como que essa trabalha? fala do meu pai. Trabalhando. Como é que trabalha? É igual a Suzana uma vez falou assim, que pergunta mais assim, como é que aprende a beijar? Beijando. Beijando, é verdade. Como é que aprende a beijar? assim Não, é beijando. Então, trabalhar, você tem que trabalhar, você tem que trabalhar. E no outro dia você tem que... E aí, talvez o que estão vendendo hoje no mundo, não precisa trabalhar tanto. Ó, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tenho mais de 50 anos. E... o corpo já não obedece mais tanto, e ó, que eu faço exercício todo dia, eu como super bem, todas essas coisas. E você tem que aproveitar a tua juventude para os jovens e as jovens. Aproveite a vida agora, 20 e poucos anos. Estuda, sai desse Instagram, estuda. Tantas oportunidades, tantas coisas mais que eu queria ter feito, porque o cérebro tem outra plasticidade, você aprende tudo, trabalha, porque... para você conseguir fazer uma base de vida, porque não queira depender de terceiros, e terceiros eu falo não só de pais, mas do Estado também, entendeu? Porque a melhor coisa que tem do ser humano é poder fazer escolha. Você poder escolher, eu quero isso, eu quero comer isso, eu quero entrar no lugar. Para você poder escolher, você tem que trabalhar, e não é 5 anos, não é 10, demora, a jornada é longa. Muito, demora, você tem que plantar para colher, e eu falo inclusive para minha filha, né? Você quer chorar agora ou depois? Que vai. Porque você vai chorar. Uhum. Então, chore agora estudando. Enquanto você pode estudar, e a sua mente e o seu tempo é dedicado para isso. Então, se aperfeiçoe, porque lá na frente você vai poder escolher. Tem onde o poder você da vai escolha. fazer. Eu acho, né? E hoje, esse acesso que é possível, né? Para você acesso. aprender outras línguas ou aprender profissões. Que na nossa época não era. Que não tinha acesso. Nós não somos da tinha. Barça, gente. Pesquisem no chat GPT o que é Barça. Então, nós somos da época da Barça. Barça, e eu não podia, e a Barça não podia nem anotar, e nem senão ia Nada. sujar a Nossa, Barça, né? tinha que passar Eu nem no sei papel o que almaço. aconteceu com a Barça da nossa casa, mas Acho que enfim. deve valer uma fortuna aquilo Deve lá, valer. mas eu também não sei o que Mas, aconteceu. enfim, aproveitem para estudar, e hoje tem acesso. Então, eu acho que o acesso que a internet nos dá hoje é um grande privilégio. Né? Então, usar da forma correta. Correta. E indústrias como a de vocês, empresas como a de vocês, que recebem profissionais, precisam de pessoas qualificadas. E vocês investem em pessoas, inclusive, que chegam, no bom sentido, cruas, Sim. e que têm esse desejo, não é? O desejo de começar exatamente com essa história, que começou da onde? Do nada. E começou como? Trabalhando. Então, pessoas que queiram começar trabalhando. Quando eu comecei a trabalhar, não sei se eu dividi isso com vocês, eu comecei entregando carro 0 quilômetro. Então, eu era estagiária da FAAP, de comunicação social, e eu achei que eu ia fazer alguma outra coisa, que não sei o que era, mas me colocaram para entregar carro 0. Então, eu aprendi a abrir o capô, a mostrar o porta-luvas, a entregar o documento, quebrei unhas, ficava suja de graxa, quanto carro eu lavei. Quando eu cheguei em casa um dia, eu falei, pai, tô muito cansada, acho que eu vou desistir. Ele falou, desiste, e tranca a faculdade. Porque eu não vou pagar para você a faculdade. Então, aquilo engaja você e fala, não, eu não vou desistir. Então, como você começa? Do pequeno mesmo, né? Fazendo o nada ali. Começa do pequeno. É a semente, né? A semente. Tudo começa com a semente. As pessoas precisam entender que tudo começa com a semente, e você vai aguando até que a árvore cresça e dê frutos, né? E ainda, você tem que continuar plantando, não é uma vez só a semente, é plantando todos os dias. Então, é plantando, aguando, depois colhendo. E aí, o que eu falo também, que a colheita, as pessoas às vezes acham que a colheita é dividendos que cai da conta. Não, a colheita dá muito trabalho, né? No nosso grupo econômico, nós temos a fazendas de café, e agora, atualmente, estamos na época da colheita. Eu queria até levar as pessoas para verem o trabalho, o quanto
quanto é difícil a colheita, mas isso é a natureza nas nossas vidas também. A colheita, ela é real, ela existe, ela é só depois de plantar e de muito cultivo, mas ela também dá trabalho e depois vem a recompensa, né? Então, assim, tudo se resume... Não pode inverter a ordem que o pessoal quer agora, que a recompensa sem o trabalho. É assim, como você falou, é plantar com uma mão, a gente colher com a outra. Não é o tempo todo. É o tempo todo. Plantar com uma mão, colher com a outra. E o risco, né, Simone? Não, o risco... Porque o risco o tempo todo. Por sinal, o café é maravilhoso. Raízes da mata. Raiz da mata. Eu provei, sabe que aquele dia que eu visitei vocês, que a Suzane generosamente me recebeu e mostrou a fábrica como toda, a indústria toda. Eu não peguei o meu pó de café, porque não deu tempo na saída. Eu saí tão feliz, mas eu provei o café. E assim, as pessoas, elas não querem esperar, como você disse, e tem risco. Porque se chegar uma geada, um vento, um sol forte, você perde toda uma plantação. Perde. E aí volta 3 casinhas do ludo para trás. Voltamos 3 cabeças. E tomou na cabeça milhões. Então, mas paciência, vamos seguir. Se você desistir... Esse é o que as pessoas falam do pagar o preço, né? Você tem que pagar o preço. Eu quero isso. É o que a gente ouve, que aquele velho chavão da maratona, né? É difícil correr uma maratona? Não é fácil. A maratona é fácil. Eu quero ver você treinar. Uma vez tinha uma palestra do Phelps. Verdade. Ele treinou todos os dias, e ele tem depressão, o Michael Phelps. Aquele ano que ele ganha, acho que sei lá quantas milhões de medalhas. Todos os dias era ação de graça, que o americano é muito mais para ação de graça do que dia de Natal, mas ele também todos os dias... 12 horas na piscina, todos os dias, com filho pequeno, todos os dias. Então, assim, ganhar medalha lá foi fácil? Foi. O difícil foi treinar. Verdade. Entendeu? Então, assim, ver a vida da gente hoje, alguns acessos, algumas coisas que a gente faz. Olha, algumas meninas estão... hoje, falar da Mobenzene... Até falar da Mobenzene é fácil, né, Suzane? É gostoso, é prazeroso. Mas nesse tema aí da maratona, eu me arrisquei, né? Eu decidi correr uma meia maratona, que eu corri no começo do ano. E treinei o ano passado, o ano inteiro. E falei muitos nãos para conseguir ter esse feito. E vontade de desistir, não? Às vezes. E assim, o que para mim foi... o que eu aprendi foram várias coisas, né? Mas uma delas é na liderança, né? Que algumas coisas para mim é bem simples. Igual lá para correr, eu via as pessoas treinando. Tem umas pessoas que correm feito uma pluma. Vai você correr. E aí eu fiz tudo isso, cheguei no meu ponto, peguei a minha medalha de meia maratona e falei assim, para mim isso deu um check na minha vida. E assim, o quanto tem que abrir mão de tudo na vida. Então, o exemplo da maratona, ou do trabalho, ou de uma faculdade, se faz necessário a sua decisão, ação, e depois você vai lá e celebra. Sem dúvida. E aí, quando você perguntou, e como é que vocês chegaram lá de 1985, que meu pai começou, né? E eu comecei em 89, a Suzane em 92, até aqui numa empresa que é líder de mercado no segmento de metal borracha para peças de suspensão, para qualquer coisa, gente. Super segredo, anotem. Anotem. Super dica agora. Super dica. 3 sílabas. Vontade. Tem que ter vontade. A Suzane fala muito uma coisa na fábrica que é muito bacana. Tá numa reunião. Você tá com a faca e o queijo na mão, mas se não tiver vontade de comer queijo, ele vai ficar ali. E vai apodrecer, porque queijo apodrece rápido. Então, assim, tal da oportunidade. Então, assim, é vontade. E eu sou uma pessoa que tem muitas vontades, tenho os meus... Eu sou uma pessoa de ver muito copo cheio, a Suzane também. Eu vejo copo cheio, eu acho que é do cerne da Sagitariana, inclusive. Eu vejo muito copo cheio. Tenho muita vontade, às vezes desanimo, tem hora que reclamo. Tá difícil. Tem dia que eu falo assim, pra mim não dá. Tem dia que eu que sou a dona da empresa, ela. Tem dia que eu chego lá e falo assim, gente, não aguento mais negócio. Eu vou desistir, parar, gente. Acho que desistir você não fala, não. Acho que desistir eu não falo. Desistir do dia. Aquele dia. Hoje eu vou, esse dia pra mim. Aí eu sento, respiro e penso em um monte de coisa, pensando nos filhos, né? Que o filho move também a vida da gente, muito. Né? Move. Um exemplo. É um exemplo. E assim, liderar pelo exemplo. E aí você fica. Então, assim, não é todos os dias de glória. É bom a gente desmistificar isso, sabe? Acho que a gente tá falando muito disso, porque foi difícil, mas o prazer que nos proporciona é tão maior, gente. O acesso que as coisas que a gente tem é tão maior. Sim. Quando eu olho para trás é o seguinte, cidadã, nós estamos nesse mundo para deixar um legado.
Não deixa a vida, é muito preciosa para... Mas o que você deixou? Não deixei nada, gente, é legado. O ponto aí, trazendo até hoje, eu agradeço o convite, o seu convite, que foi uma forma de nós estarmos juntas, porque a vida é tão corrida. As pessoas não acreditam nisso também, né? A gente almoçou juntas, então assim, o seu convite... Ficamos no carro. E viemos no carro conversando de trabalho a amenidades, então assim, foi já valeu. Já valeu muito por essa trajetória de ida e volta. Olha que a gente está em Alphaville. Mas eu queria complementar o que a Simone trouxe a respeito da questão da jornada. Hoje, nos dias difíceis que a gente tem, eu lembro do dia 1, o dia que eu cheguei na Mobenzani. Então, quando você lembra lá... O dia 0. Quando você lembra do dia 1, o dia que eu cheguei, aonde eu estou hoje, é o famoso assim, você pediu chuva, não pode reclamar da lama. Né? Então, quando eu lembro da onde a gente veio, quando as pessoas iniciam na Mobenzani hoje em dia, eu falo assim, ó, pessoal... Tá tudo pronto, vocês já chegaram, já tá tudo feito. No melhor tempo, vocês chegaram no melhor tempo. Porque hoje a Mobenzani tem reputação, é formadora de opinião, só cresce, tem... O melhor software do mundo, tem SAP. Tem o SAP, tem governança, tem compliance, tem tudo. Tem processos, tem clientes, tem pedidos, a gente só tem problemas bons. Então eu falo assim, ó, já tá tudo resolvido, que quando eu lembro, Silvana, do dia 1, que eu cheguei, e aí ela me falava assim, ó, precisa pegar tal peça na expedição, vai ali na janela e grita. Grita. Mas aí eu tinha vergonha. Não, e tem 20 e poucos anos, aquele negócio, transfira nós para 30 anos a menos. Não tem experiência, como é que eu vou na janela e gritar pra pessoa, né? E não tinha ninguém para orientar, Sim. né? Mas assim, a vontade, que é o que ela trouxe, a vontade de conquistar, e essa vontade... ela tá acesa na gente, né? Às vezes até irrita, mas ela tem muita vontade. Acesa, de uma forma que ela tá potencializada, que quando a gente olha naquele dia 1, igual ela falou, a gente era feliz. Subindo na pampa, e no começo. E assim, era um lugar completamente difícil, né? Eu não acho que... Silvana, no lugar que a fábrica começou, eu lembro como se fosse hoje, tinha eu, a Suzane e uma pessoa que a gente morava na Zona Leste, e a gente os três ia embora junto. Tinha um Uno, nem sei que Uno que era aquele, um Uno tipo Mille. E aí, todas as ruas desasfaltadas de Cumbica. Teve uma vez, não sei se você lembra, tinha foi passar, aí tava toda cheia de água. A gente não sabia o quanto de água que tinha naquele negócio, aquela lama. Aí tinha um guarda-chuva dentro do carro, nós pegamos um guarda-chuva, fomos lá pela grama, pelo cantinho, pusemos o guarda-chuva para poder entender. Tá esse tanto, a roda passa. Porque várias vezes tinha corrente no carro. Porque Cumbica, 35 anos atrás, gente... Alagava. Não, e era só lama de rua asfaltada, né? Nada do que é hoje. Enfim, mas assim, eu tenho essa história pra contar, eu tenho essa história, essas coisas assim. Então eu fiz isso. Agora imagina essas pessoas assim que não têm acesso, até os que têm, né? As pessoas que têm assim uma classe média. E aí quando os pais se forem voltar pra trás, gente... Não dá. Não dá, então assim, põe isso na cabeça, vontade. E eu também tenho minha zona de conforto, eu também tenho dia que... Desafios, mas aí uma coisa que é muito boa, que aconteceu comigo com a Suzane, e de ter fábrica, que eu acho que é isso. E aí teve uma hora que eu vi que eu tava errando com filhos, né, e aí depois a gente acerta a rota, é que nós temos o seguinte modo operante, quem tem negócio, a gente tem fábrica... todo dia, o dia inteiro tem problema. Então, assim, greve do caminhoneiro, o que a gente faz? Olha, caiu um fio lá, caiu energia, não chegou matéria-prima veio errado, colocaram o molde no lugar, todo dia. Então, quando a empresa é menor, agora já tem os processos, os gerentes, mas a gente começou, que era tudo a gente que resolvia. Então, a gente tinha o plano B, C, D, toda a letra do alfabeto, o plano A dar certo. A gente sempre teve outros planos para o plano A dar certo. Isso virou modo operante. Então, até hoje, se eu estou em casa, a pessoa fala assim, isso não deu certo. Eu falei, pega aquilo outro. É automático. A gente fala, não pega aquilo. Nós somos treinadas a resolver problemas. E eu acho que o grande nosso desafio hoje falar não. Não, é treinar as pessoas a ter essa mentalidade de resolver problemas. Que quem ganha o jogo é quem resolve o problema. Quem vai lá e faz o gol. E aí a gente tem que falar não para as pessoas, porque a pessoa fala assim, o que a gente faz? Fala, não sei. O dia que a gente aprende a falar não sei, é libertador. Porque o não sei ajuda o outro, porque a gente sabia tudo. Deixa ele fazer. Até a gente nem sabia, mas a gente... do tanto que a gente foi treinada, e com os filhos a mesma coisa. Então, um dia eu percebi que, assim, tudo eles perguntavam, eu falava, faz isso. Aí eu me liguei e falei assim, o que você faria?
E como é que é? Aí você orienta, e aí é que a gente tem também... A gente tem várias coisas que a gente fala na Mobenzani, que é cultura. A cultura da Mobenzani é uma coisa bacana Muito de falar. forte. É muito forte. Então, a gente sempre fala na Mobenzani, 2 cabeças pensam melhor que 3, 3 melhor que 4, 4 melhor que 5. Porque às vezes as pessoas tomam uma decisão e não é que não tem autonomia. Conversa com mais um, com mais outro, são muitos processos. É engrenagem, fábrica engrenagem, fez uma coisa aqui, vai reverberar em tudo, né? Então, esse chavão de várias cabeças pensantes com os meninos, né? Aí eu falo assim, ó, vocês têm ideia, me traz, e a gente conversa junto, com o senhor que você acha isso, aquilo, e aí eles já estão no estágio, agora assim que, eu falo, nossa, já começou a aprender, gostei, mas eu e a Suzane fomos treinadas para resolver problemas. E uma coisa importante de falar nisso tudo é do seu Amir, que é nosso pai maravilhoso. Que também. Que é interessante isso, né? Que muita gente, é muito legal isso, pergunta para ele, seu Amir, você não queria ter filho homem? Você não queria ter tido um filho homem? E assim, que tá falando de ser mulher, né? No segmento automotivo, né? Ele falou assim, não. Nunca tive problema com as meninas. Nunca tive problema com as meninas. É muito o meu pai é maravilhoso, né? E eu acho que essa nossa habilidade de resolver problemas veio muito do meu pai. Porque a gente falando de ser a primeira geração, era tanto problema e assim, que ele nem passava pela cabeça dele resolver problemas administrativos ou da parte comercial, porque ele estava com mais uma lista de problemas. Então, assim, a gente deve muito a ele, porque ele deixou a gente ali... deu autonomia, né? Deu autonomia. Confiou. Pra total e confiou pra gente resolver os problemas. Eu até falo, até nas minhas palestras, que assim, meu pai jogou a gente no meio do oceano e falou, assim, nada. Vira, aí a gente nadou, afogou, boiou e nos tornou muito fortes, nos tornamos muito fortes. Mas veio também dessa confiança e também dessa oportunidade que a gente abraçou ali de falar assim, não, daqui que eu vou dar conta. Porque eu podia falar assim, eu não vou entrar nesse oceano, não vou nadar. Eu não vou nadar. Falar. Podia. Até porque as mulheres, elas podem escolher, de repente, casar, ser mãe, e tá tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente. Mas aí vocês vocês encararam com ele. Isso é um traço de amor e trabalho muito presente em vocês. Acho que ele soube plantar Meu pai é muito isso. amoroso. Então, acho que ele conseguiu trazer isso e essa linha do, não sei, resolve dar seus pulos, vai lá e resolve. Isso também traz responsabilidade. Sim. Traz disciplina, traz você à frente do tipo, como que eu vou resolver isso agora? Cria. Né? E a gente tinha que criar, não tinha tecnologia, não tinha o Google, como a Suzane falou, para pesquisar, para perguntar nada, se bobear nem a Barça tinha. Não. E assim, a gente não podia ter preguiça. Não. Hoje as pessoas desistem muito rápido das coisas. Então, não conseguir, não sei, se vira. Dá seu pulo, liga para um, liga para outro, não tem que ter preguiça, já levanta fazendo, né? Então, acho que vocês trouxeram isso muito na liderança de vocês, né? Isso eu acho que a educação dos meus pais foram total focadas nisso, o resultado aqui, né? Fazedoras. Mas é justamente isso. E, assim, maravilhoso. E a gente traz isso muito para os nossos filhos, nesse sentido de que, outro dia, até foi o Henry que falou também, né? De empresa familiar, ele falou assim, não, meu treinamento começou desde que eu nasci, né? Então, assim, esse treinamento, o treinamento é do que eles viram, né? Do que eles viram. Exemplo. De exemplo, ou que a gente estava treinando sem saber que estava treinando. Então, assim, isso é muito presente na vida deles. É muita coisa na minha vida eu fiz empiricamente. Então, hoje você tem essa informação, eu falei assim, nossa, por isso que eu falei que Deus sempre foi muito bom com a gente, entendeu? Porque tem hoje coisas que eu falo, eu estava assistindo a palestra da doutora Andrea Vermonte, e ela estava falando da infância, lembra a sua infância, as coisas que aconteceu. E aí eu fiz essa imersão, tudo. Aí eu cheguei meu marido e falou, o que você tem, que você está chorando? Eu falei assim, minha infância foi maravilhosa. Minha infância foi maravilhosa, a gente tem muito que agradecer. A gente não passou necessidade, a gente não foi abusada, a gente não foi explorada. Tinha uma família amorosa. Primas, vó, entendeu? Tias. Então, assim, então por isso que nós hoje temos que dar muita condição para as nossas crianças também, entendeu? Porque a vida até os 7 anos vai falar com você o resto da sua vida, né? Então, assim, eu um dia estava conversando com a Suzane, ela falou assim, nossa infância foi tudo perfeito, assim, sabe? Era uma infância super simples, absolutamente simples. absolutamente simples,
Mas assim, e eu tenho muita memória da minha infância, eu lembro de muitas coisas, assim, até meu marido falou, nossa, como é que você lembra disso? Eu lembro dessa cena, eu fazendo isso, aquilo, porque foram coisas assim... Foram coisas boas, eu lembro de roupas. Roupas, cheiro, sabe aquela... Cheiro, aroma, né? Então, assim, é bom se falar isso para vocês que são mães, para os pais, a presença, falar que aquilo é importante para a criança, a amorosidade, a coragem, você pode, você é corajoso, você é capaz, entendeu? Porque hoje é que está vindo à tona para dizer assim, o quanto qualquer palavra que você falar para essa criança, isso vai acabar e determinar a vida dela. Pode levantar ou acabar, né? Isso a gente sabe agora, né? Agora. Claramente, né? Quando meu filho era pequeno, eu não sabia Eu também disso. não. Quando a gente fez um curso desse que a gente soube, eu falei assim, dá pra colocar de volta na barriga e começar volta. tudo de novo? Mas tem jeito, mas né? Tem como formas de pedir perdão e falar era o melhor que a gente tinha pra fazer. Mas enfim, elas, as mulheres, né? A gente tem que nos validar cada vez mais, porque assim, mãe tem muita culpa, mas assim, nós geramos filhos maravilhosos e estamos aqui para aprender juntas, e sempre existe uma solução. E aí, como a gente fala mais que a boca, mas aí já aquilo que você também, tô lembrando as perguntas que você fez no começo, né? Mulheres no segmento automotivo e na indústria. Muito importante. Muito importante. E na indústria. E na liderança, né? Só a Paula Braga, né, da Automotive Business, está junto lá com a AMA, que é a Associação das Mulheres do Mercado Automotivo, e ela estava com uma pesquisa e passando para nós, e a gente trocando figurinhas, né? E aí, quando eu vi que só 21% do nosso segmento são de mulheres e só 0,06% estão na liderança. Mas, nossa. Não é nada. Quase nada. Em 2025. Né? Imagina a gente em 92, era o quê? Então, por isso que eu estou falando assim, se em 2025 a liderança no segmento automotivo é 0,06%, em 1989... Eram só vocês duas. Provavelmente. Eu acho que tinha mais umas 3 que eu conheço hoje, que tem mais ou menos a nossa idade. Mas o que eu falo, as pessoas falam do preconceito. E aí, eu conversando com as meninas da AMA, eu descobri uma coisa muito interessante. Elas falam assim, existe nas empresas essa diferença salarial, ou a pessoa, às vezes, elas têm 28, 30 anos, é uma mulher que quer ser gerente, o diretor boicota isso, vamos dizer assim, mas depois um outro menino com a mesma idade deixa. Então, tem esse tipo de coisa. E nós não vivemos isso, mas... E nós trouxemos para a Mobenzani, na Mobenzani, é assim... O banheiro é super arrumado das mulheres, tem tampa, elas são super protegidas, mas não é que a gente pensou nisso. A energia feminina nossa botou a recepção, a recepção das mulheres, o cuidado que a gente tem, e quando vai ser mãe, tudo isso é natural. Então, para nós, assim, é como se fosse o que deve ser em todos os lugares. Sim. E aí eu me deparei com uma realidade que não é assim. Não é assim, né? É forte demais. E aí, por não ser assim, eu e a Suzane, nós temos a obrigação de, nesse mercado, dizer assim, precisa ser assim, comunicar. E o preconceito existe, então assim, o que eu posso falar? O preconceito, o que eu posso falar para as meninas? Ele existe, não adianta a gente tapar os olhos para ele, mas ele é uma pedra. Se você carregar ela, você não vai sair do lugar. Então, assim, eu sempre falo que o preconceito é do outro. Então, hoje, depois que passou todos esses anos, eu tenho certeza que muita gente me fazia de boba e falava assim, vem aqui, que era só pra me ver. E eu ia, eu não sabia, não, hoje eu não posso te atender. Vem um outro dia. E, assim, como mulher, né? Como mulher, exatamente. Sabe falar, vem almoçar comigo. Aí, e assim, eu aprendi tanto com tantas pessoas, porque eu tinha tanta vontade, vontade de chegar onde a Mobenzani chegou, de levar, que eu ia, então... Se ele achava que ele pensava, ou se ele não ia me atender, ou se ele me deixou mais para trás e comprou de uma outra fábrica concorrente porque não era mulher... Não fez era você dele. desistir. Era dele, era entendeu? Dele. Eu não desisti, porque era mais fácil... Para dizer a verdade, Simone, eu sentia assim... Para dizer preconceito, que as pessoas assim olharam e falavam uma coisa, mas porque filha do dono. Mas é filha do dono, né? Você tira férias quando você quiser. Na faculdade, você tira férias quando você quiser. Sabe? Então, assim, alguma outra brincadeira desse tipo. Agora, por ser mulher, eu acho que eu tenho certeza que eu estava tão focada na vontade de levar a Mobenzani
Avante, né? Avante, isso é a maior indústria de metal borracha do país, assim, parece coisa assim de gente maluca, né? Eu lembro muito disso. E aí, o preconceito é do outro, mas não podemos fechar os olhos. É muito fácil falar, né? O preconceito do outro mas você tem que ter isso na sua cabeça, esse seu posicionamento, entendeu? E aí nós temos que incentivar essas meninas a trabalhar no nosso mercado. E como, né? Por sinal, vai um apelo aqui, Vai um apelo. Vai um apelo, meninas, para vocês aqui. Você que assiste o Ela na Direção, você que acompanha essa entrevista, ficará no nosso acervo. Estamos aqui ao vivo com Simone e Suzane, líderes, elas na direção da Mobenzani, uma das maiores indústrias, se não é a maior indústria de borrachas e reposição de peças do Brasil, presente em mais de 20 países. Vai para você esse exemplo. Veja como é persistente, o quanto as mulheres são requeridas no nosso setor. Não é? Esse espaço que você falou, Simone, é muito importante, que esse discurso todo de vocês e esse compartilhar de história. A mulher, quando ela acolhe outra mulher, a percepção e a visão dela é outra. Não é melhor e nem pior do que a dos homens. Ela só é diferente. Ela é diferente. É o que eu falo, não tem melhor e pior. Não tem, gente. É diferente. E o nosso acolhimento, a gente consegue entender porque nós somos mães. A gente sabe o que é uma criança de madrugada chorando, não que os homens não saibam, mas nós sabemos, né? Nós sabemos o que é o amamentar, nós sabemos a preocupação com a comida do dia a dia, com as questões mínimas. Então, quando você tem uma mulher na operação, o conforto que você concede a ela, isso favorece o meio, isso pesa na sociedade. Isso é importante para a empresa e para quem está chegando. Então, fica um apelo para você. Venha trabalhar no setor automotivo, porque 0,06 de liderança. E 21% só nas empresas, é só 21% que são mulheres. 20% são mulheres nas empresas. E na Mobenzani temos muitas oportunidades. Tem muitas mulheres trabalhando, muita. Hoje nós temos mulheres em todos os departamentos, inclusive na parte operacional, na fábrica, em máquinas, e foi um crescimento orgânico. Não que a gente tinha dado contratos mulheres. Não, isso foi acontecendo. E nesse quesito, muito bem a Simone falou a respeito de ser num mercado extremamente masculino, seja no operacional, né? Até hoje a grande maioria são homens, mas existem mulheres também, mas assim, você imagina 30 anos atrás, eu ia lá conversar com os funcionários, né? E a grande maioria homens. 99%. 99%, porque quem não era a moça que estava ali comigo só, ou a Simone, né? Eu acho que por um tempo no início talvez eram nós duas. Mas enfim. Em 89, acho que tinha 14 funcionários a Mobenzani quando eu entrei, pensa. Então, mas assim, esse quesito de ser mulher e a filha do dono é uma pergunta que muitas pessoas fazem, porque é uma pergunta forte e importante. Mas assim, se eu pensar de 20 anos para trás, eu nem olhava para isso. Porque assim, eu tinha tanta coisa para fazer que não dava tempo para saber olhar, se era filha do dono, se era funcionária. Se era mulher. Se era uma distração, entendeu? Então assim, o nosso foco, como eu falei lá no início, era uma visão de fazer a empresa crescer. E aí cada um na sua parte, mas assim, e como a Simone disse, existe Nós somos protegidas, acho que pelo meu pai também, de uma certa maneira. Sim, existia isso. Existia isso, nós somos de uma certa maneira protegida. Mas assim, o nosso posicionamento, se a pessoa falasse, muitas vezes ela, como a Simone falou, podia ter feito alguma insinuação, mas assim, a gente não entendeu. Não peguei. Não dá tempo nem de pegar. Não liguei o leco-cré, não peguei. De verdade, e a gente vem dessa geração, né, que o assédio, que hoje é nomeado, assédio sexual das mulheres, a gente sofreu muito assédio. Né? Muita cantada, ela sei o que nome que usa. E a gente, do tipo, tá, meu filho, eu quero saber se você... O pedido. Tá bom, o pedido. E outra, vai trabalhar ou não vai? O que você vai fazer? O pedido. Tá, que bom, obrigada, que você me acha bonitinha. Tá, não vou sair com você, coisa nenhuma, segue o jogo. Vamos. Segue o jogo, exatamente. Não tinha tempo. Que eu até brinco com as pessoas assim... Não dava tempo. Gente, e mulheres, isso é importante, isso é bom. Nós somos só 20% do segmento automotivo, mas pensem. Olha que bacana que é. Tem que pensar pelo lado positivo. Isso que a Simone vai falar fala lá pra câmera, pra corte. É copo cheio, olha que copo cheio. É muito bom trabalhar no segmento automotivo, que tem poucas mulheres. Venha pra cá, por quê? Porque você imagina trabalhar com moda,
com desfile e ser concorrente da Gisele. Aí que é difícil, gente. Verdade. Não é? Aquele bando de mulher maravilhosa, aquele bando de barriga chapada e viva aquele negócio maquiagem, todo. Maquiagem. Um monte de gente fazendo maquiagem. Não é, não, aquele salto, gente, aí você põe aquelas coisas para apertar. Não, gente, nosso segmento, os homens, entendeu? E tem muitos, vamos falar isso também, né? Que nos aplaudem, adoram trabalhar com mulher. Ó, eu posso falar, na Mobenzani, nós somos nossos gerentes lá, gente, ó, e a gente vê, tratam as nossas gerentes, que nós também temos mulheres gerentes, e assim, não tem o homem e mulher, é assim, a competência. Se você se sente, você é competente, você tem essa competência, não tem esse negócio, não tem. Vai ter se preconceito é do outro. Então, assim, nós estamos aqui para apoiar, né? Para apoiar. Elas na direção, tem a AMA, tem um monte de movimentos de mulheres especializadas e nichadas no segmento de autopeças, automotivo, tanto de carro quanto de peças. Sim. E a gente está aqui para dar mão, para falar para você que é possível e é super melhor trabalhar nesse setor e ter essas oportunidades. E o mercado endereçável automotivo é gigante, né? Nós somos como a jabuticaba no mundo, né? No Brasil, o setor automotivo, ele só cresce, só vai crescer. Então, assim, quando as pessoas chegam na Mobenzani e falam assim, eu pergunto, pegou trânsito? Enorme. Eu falo, é o tamanho do nosso mercado. Graças a Deus você pegou trânsito. Um trânsito incrível. É o tamanho do nosso mercado. Então, eu sempre uso isso, mas assim, o mercado automotivo é gigante e só vai crescer. Então, venham trabalhar no setor automotivo. Vale essa dica. Bom, agora eu gostaria de chamar, se for possível, que a gente tem um vídeo que a Mobenzani disponibilizou um pouquinho para você conhecer a história. Eu quero fazer uma segunda rodada com vocês. Eu estou fazendo trilogia, estou fazendo 3 versões com cada um que vem aqui com vocês, não será diferente. Quero ir lá na fábrica para que a gente possa filmar, para que possa ver, porque aquilo é uma fábrica incrível. Por sinal, como a fábrica de vocês eu nunca tinha visitado. Foi a primeira vez que eu visitei. Eu vou falar alguns detalhes para vocês aqui daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de pedir, dá para soltar o vídeo? Podemos? Boa, então vamos assistir enquanto repõe aqui a água, porque a história está maravilhosa. Então solta aí para a gente assistir o vídeo, a gente toma uma aguinha por enquanto. A nossa principal matéria-prima sempre representou a nossa resiliência e que a transformação não pode parar. Assim como ela, compreendemos que a transformação potencializa a nossa tradição, a nossa história. A transformação da borracha transmite segurança, conforto e nos aproxima cada vez mais do nosso cliente, para crescermos ainda mais juntos. Transformar é inovar, e quando a tradição encontra a inovação, surge a grandeza de um futuro ainda mais real. Nossa grandeza agora tem uma nova marca, mais moderna, mais unida, mais forte e ainda mais ágil, como o futuro e o presente merecem. E nós somos imparáveis. A inovação está por toda a Mobenzani, do nosso parque industrial até o relacionamento com o cliente. As novas máquinas e equipamentos ainda mais modernos já estão em atividade por aqui. Nosso forte investimento em tecnologia tem como objetivo produzir mais e melhor, além de ser a empresa que mais lança itens no mercado automotivo. E para isso sabemos que nossa matéria-prima é fundamental. Aqui na Mobenzani, fabricamos e realizamos um controle rigoroso de qualidade na matéria-prima e podemos provar. Se a borracha é nossa, o alumínio também é. O nosso alumínio é produzido aqui, ampliando a nossa qualidade, capacidade de produção, variedade e quantidade dos itens. E como a transformação não pode parar, continuamos dedicados na chamada Indústria 4.0. E para trazer o futuro para o nosso presente, investimos em tecnologia na parte de gestão de dados. Implementamos um ERP de referência mundial. Ele é um sistema de análise de processos que integra todos os departamentos da Mobenzani e traz agilidade, confiança, segurança nas informações, planejamento, eficiência na tomada de decisão e fortalece a proximidade com o cliente. Uma série de benefícios que proporciona a construção de novos negócios. E sabe o que não mudou?
a nossa determinação de continuar contribuindo para a evolução do setor automotivo no Brasil. Você faz parte dessa jornada de conquistas e sucesso. Somos todos Mobenzani. Que bom, tomar uma Olha só aguinha. que maravilhosa a Mobenzani. Você pôde ver aí um pouquinho dessa fábrica. E o foco da Mobenzani, para quem está nos assistindo, somada à história de vocês, a fábrica é voltada... Porque eu vi ali, vou falar do meu jeito, na minha Vamos lá, ignorância, percepção. né, que aquilo me marcou, Suzane, profundamente. Vou falar do meu jeito. Um caldeirão com alumínio. Vocês estão pegando o insumo, né? O alumínio, o forno. Aquela barra que parece de ouro, mas é barra de alumínio. Gente, que vontade. Aquilo para mim ficou uma fábrica de chocolates. Isso. É voltada à borracha, porque eu vi a borracha, senti o cheiro da borracha. Que a gente nem sente mais. E vi a borracha, o insumo dela ali, e depois também ela fica no ar, na temperatura correta. Então, vocês são reposição de peças. Falam só um pouquinho do produto final. Como diz a juventude hoje, nós somos uma fábrica raiz. Raiz. Eu falo para as pessoas, quando vão visitar a fábrica, que nós temos um programa de visita à fábrica, de experiência à fábrica Mobenzani. Quem lançou isso no mercado foi a Mobenzani. E a gente leva compradores, vendedores, televendas. Aí público está fazendo faculdade, pessoa do INSPER já foi, da FEI já foi. A pessoa assim, eu gostaria de conhecer uma fábrica. Nós temos amigos, né, que a pessoa está no outro ramo, é médico. Leva filhos. Leva filho, mas é direto. Posso levar meu filho? Está na época de decidir o que vai fazer. Eu falei, na Mobenzani tem tudo. Tem tudo. Tem vem. tudo. Tem marketing, tem engenharia mecânica, elétrica, Tem RH, produção, logística, financeiro. Contabilidade, financeiro, entendeu? Você pode ver que você não tem Enfermaria, educação tem física. tudo. Então aí a pessoa vai fazer essa incursão para entender Sim. isso daí, né? E aí é assim, essa parte da Mobenzani, da fabricação, quando as pessoas vão entrar na fábrica e a gente recebe essas pessoas, eu falo assim, ó, a gente só não faz duas coisas aqui na fábrica: rolamento e saquinho. O resto a gente... tudo. O tubo, vem o cano do tubo, nós cortamos o cano do tubo, vou assim, faz para vocês como faz uma bucha, uma peça. Cortamos esse cano. Aí depois a gente faz algumas operações nele, depois faz algumas operações que tem uns que tem uma abinha, uns são chanfrados, uns são cementados, enfim. Ele vai para um banho para tirar esse óleo, vai para uma granalha para ele ser... Superfície. Que é o tratamento de superfície. De lá ele vai para pintura de adesivo. Aí da pintura de adesivo ele vai para as injetoras. Na injetora ele é feito um acabamento. Do acabamento vai para a inspeção de qualidade. Da inspeção de qualidade já cansei. Montagem. Vai para montagem, da montagem vai para embalagem, da embalagem aí que vai para o estoque. Que lindo, né? Vocês têm... Tudo. Eu vi ali que é uma ação completa, por sinal é muito grande a fábrica. Vocês têm algum receio da inteligência artificial? Porque eu enxergo que ela soma, que ela está, e esse é o propósito, pelo menos o propósito raiz dela, de auxiliar. O inicial, pelo né? menos o inicial. Porque a fábrica é uma frente, como eu pude presenciar aí, manual, né? Ela é uma fábrica que tem toda uma tecnologia, todo o engajamento, mas vocês enxergam como alguma possibilidade da inteligência artificial, da tecnologia, tomar alguma parte da fábrica? Bom, falando de Mobenzani, né? Então nós fazemos peças de suspensão, metal borracha, que são as buchas e os coxins. Ok. Quanto à tecnologia, é um fator que a gente investe muito em todos os setores da fábrica, seja na tecnologia de equipamentos, como de softwares, que hoje a gente tem um SAP. Que eu vi, por sinal, perdão de cortar, eu vi você me levou para ver tá vendo que maravilha? A Tava até na ignorância. Automec, parecia um ultrassom de peça, né? Tecnologia. É um braço mecânico. É um braço mecânico Gente. que ela vê tudo que tem dentro da peça, as dimensões, para ajudar a gente no desenvolvimento de moldes, de ferramentas. Não, nos últimos anos nós investimos muito em tecnologia de teste, né, no laboratório da Mobenzani. A inteligência artificial vem como mais uma ferramenta para ajudar nos processos, somar nos processos, né? Como a parte, por exemplo, que há 20 anos,
5 anos atrás, ou 5 não, da pandemia, ou talvez um pouco mais, de digital, que facilitou o trabalho, por exemplo, de bancos, arquivos remessa, retorno, ou algumas operações de garantia de qualidade, né? Então, são ferramentas que hoje nós temos um departamento de tecnologia na Mobenzani, tem essa frente de inteligência artificial, para justamente avançar nesse sentido, né? E é engraçado isso, né? Outro dia estava chegando mais uma máquina no setor de embalagem, né? E eu passei por lá e aí falando assim, nossa, vai chegar mais uma máquina? E aí eu falei assim, todas as vezes que chegaram máquinas, equipamentos na Mobenzani, a gente nunca diminuiu o número de funcionários, porque a empresa sempre cresceu. Que a gente fala assim, a máquina mais moderna vai eliminar 10 pessoas desse setor. Não existe isso. Não existe isso. É interessante. Eu fiz esse estudo dos últimos anos, não né? Existe. A gente só aumenta o número de funcionários porque a empresa também cresce muito, né? Fica, aquele setor fica mais produtivo, mas eu preciso de mais pessoas. A IA, ela é tão importante na Mobenzani que é assim, nós temos, por exemplo, BI. O BI agora, ele já dá o resultado do que, por exemplo, a representação tem que fazer mediante o que está acontecendo no mercado, as informações que tem no mercado, entendeu? De venda de peça, de carro, de localização. Legal. Então, assim, é um trabalho que a gente fazia interno, por exemplo, no comercial, que tinha que pesquisar, fazer. Agora não, com os nossos números já vem, o robozinho que a gente tem já vem já traz, exatamente. É legal porque você encurta tempo, você auxilia o profissional a ter mais qualidade de entrega, né? E ela, de fato, ela ajuda. É mais ou menos como um texto. Hoje, quem é que não usa uma IA para poder contribuir? Você escreve ali o seu texto, joga na IA e fala, ajusta para mim. Ele vem com uma opiniãozinha diferente, aquilo fortalece. Mas isso é maravilhoso que você falou, por sinal, isso dá um corte espetacular, porque você não substitui a mão de obra. Não um dia eu vi substitui. uma menina falando, uma propaganda, com essa ferramenta você consegue substituir 15 funcionários da sua área de telemarketing, lá sei o que área que era. Eu falei, então, e todo mundo vai passar fome? É isso? Inclusive você, com o tempo, vai passar fome. Na Mobenzani, nosso maior ativo são as pessoas. Então, as pessoas lá nós cuidamos com muita atenção e sempre dando ferramentas para performance, né? Então, este é o nosso propósito com os nossos funcionários, colaboradores e todo o time Mobenzani, porque nós temos o nosso time de representantes, que é bem importante, que leva o nome da Mobenzani para todo o território nacional. Que legal. Por isso, inclusive, é tão forte esse nosso cuidado com as pessoas e fazer as pertencentes à Mobenzani, que nós temos o hashtag Somos Todos Mobenzani, que a gente tem que falar no final, hein? Inclusive, muitas vezes, em desafios, em discussões, em planejamentos, e isso, gente, acontece em todas as empresas. Às vezes, aquele departamento faz o que é melhor pro departamento. Às vezes não é melhor para a empresa. Verdade. Às vezes, para ser melhor para a empresa, aquele departamento vai ter que fazer coisas que para eles é mais desafiadora. É bom, por exemplo, é bom para o comercial, mas não é bom para o financeiro. Sim. Aí, sabe o que a gente pergunta? O que é bom para a Mobenzani? Essa pergunta, é aquilo que foi da cultura nossa. Como aquela discussão, eu falo assim, gente, parou. O que é melhor para a Mobenzani? É isso, que não é nem que é para o meu departamento, nem para o outro departamento, nem para entendeu? Então, assim, o Somos Todos Mobenzani quer dizer pertencimento. Pertencimento. Isso é importante para o crescimento da empresa. Nós temos aqui um comentário no chat. Quero agradecer você pela audiência, pela participação. Estamos ao vivo. O Juvencio Assis falou que lugar de mulher é onde ela quiser, inclusive no volante da inovação automotiva. É isso aí, Juvencio. Você é o Juvencio que eu estou achando que você é? Escreve aí se você é da APIT, da associação, que nós somos os parceiros. Então, um beijo para você, Juvencio. Obrigada pelo comentário. Exatamente. Justamente na inovação automotiva. A Simone e a Suzane têm essa frente. Quem é mais brava? A Suzane. Foi rápido agora. Financeiro. É mais brava. Financeiro, administrativo, processos. Eu sou advogada também. Sabe então. aquela brincadeira que o pessoal faz com casal, com irmão, com pai e filho? Vem aquela pergunta. E esse? Outra ponta. Foi rápido. Suzane. Entendi. E qual de vocês duas
puxa mais uma a outra? As duas? Você... eu acho que isso é maravilhoso na nossa questão aqui Ponto ping-pong, Suzane, pra ela. de sociedade, né? De irmãs e de criação. Eu acho que é um conjunto, eu não sei nem responder. Mas eu acho que isso funciona muito e eu falo muito hoje para os meninos, né? Os três, né? Filhos e sobrinhos. Os filhos e sobrinhos, né? O quanto e falo também para os funcionários, né? Para o nosso time, eu falo assim, o quanto é importante que a Simone fala assim, ó, fiz isso. Aí eu falo, nossa, eu tenho que fazer isso. Mas sempre não é uma cobrança. Não é competição, é numa engrenagem para que a gente chegue além. Então, ninguém faz nada sozinho. Então, assim, a nossa forma de trabalhar juntas, ela é muito, muito harmônica no sentido assim, ó, eu fiz até aqui. Então... Aqui eu sigo. Essa parte é sua. Agora, assim, ó, vai até lá e me fala o que eu preciso contribuir. E muitas vezes, vem cá, ou grande parte das vezes, né, me ajuda aqui, né? Porque eu não tô sabendo esse caminho. Então, assim, essa nossa forma que ela aconteceu de uma forma muito natural, hoje a gente percebe essa força, né? Quando a gente chegou aqui, eu falei assim, que esse ano parece que a gente está trabalhando mais, né? Teve comentário. No começo do ano, uma hora lá, eu cheguei na Simone e falei, ó, você cuida disso e o que você fizer... Tá feito. Tá feito. Eu não quero nem que você me fale, tá feito, Tá eu bom. tô com outra Demanda. demanda aqui, segue. e o que tiver, e eu não souber, eu vou lá falar com você como foi que aconteceu, né? Eu falei, vai lá falar desse tema. Acontece assim direto. Eu falo que eu tava da mesa de ping-pong, que às vezes eu falo assim, ó, a bolinha agora tá do seu lado, eu falo assim, já joguei pro seu. Isso é legal, bolinha de ping-pong, tem que ser Sim, rápido. rápido. Então, assim, muitas vezes, agora a fábrica tá tão grande que agora já, tipo assim, eu tenho todas as minhas demandas, ela tem as delas, que a gente tem, assim, muitas coisas grandes acontecendo, a gente fazendo, lógico que coisa assim, as supremas, vamos dizer assim, as supremas, a gente até senta, mas tem coisa que fala assim, ó, eu já falei com essa pessoas, já resolvi, mas não por essa linha. Aí ela fala assim, eu tô vendo isso deu errado, só pra você estar ciente, tá sabendo? Aí, ou às vezes eu falo assim, mas você falou com isso aqui dessa pessoa? Ela fala, mas se deu essa ideia, eu falei, putz, esqueci de falar com essa outra pessoa. Não dá por conta dessa nossa vontade, velocidade. Sentar e falar, vamos fazer uma pauta hoje destes itens. Não acontece, isso não acontece. Não, e assim, uma outra coisa também que é um sucesso da nossa empresa familiar, é assim, a gente não mistura os assuntos. Se tá assim, de final de semana, ou tá viajando... Isso aí é mérito da minha mãe. É mérito da minha mãe. Que a gente permanecia trabalhando e ela falava, pera lá, hoje a não gente é na dia de praia, trabalho. sentada na praia lá, meu pai, ela, sei lá quantos milhões de anos Falando. atrás, porque não sei quem não comprou, porque a peça, ela, não, aqui é praia, não quero ser salão de trabalho, porque ela não trabalhava lá na empresa efetivamente, né, aí acostumamos com isso, ela foi proibindo, então assim, ótimo, aí chega de assunto de trabalho. Não fala. Quando vai falar, a gente fala assim, ó, eu preciso falar só uma coisinha aí rápida. A meu marido fala muito que eu encontro um menino Iago, né? Eu começo, ele fala assim, não, aqui não é lugar de trabalhar. E aí eu falo assim, eu preciso falar só isso pra ele. Só aí isso, a gente fala, ela fala assim, mas eu vou te falar só uma coisa. Tá numa festa, eu vou falar só uma coisa pra lembrei você. de uma coisa que eu não posso esquecer. Não posso esquecer. Só. Que demais. Porque senão... Bom, por falar em menino Iago, né? Um abraço pra você, Iago. Sabe que eu sou seu fã. Por sinal, ele está aqui, nós estamos ao vivo, caiu alguma coisa aqui, faz parte, tá? É isso que acontece. Ó, o Iago está aqui no livro Mentes Brilhantes do Setor Automotivo, da editora Elite. Eu organizei esse livro, um abraço aí para o pessoal da editora Elite. O Iago compõe um dos capítulos aqui. Eu encontrei, o Iago foi o último coautor que entrou. Nada é por acaso mesmo. Nada é por acaso. Silvana. Eu estava, por sinal, no congresso da Automotive Business, do ABX. Um beijo para Paula, para Giovana, que é nossa parceira aqui. São maravilhosas, a Paula. São maravilhosas, são líderes ali na área de comunicação. Olha, as mulheres existem. Existem, elas estão ali, uma collab conosco aqui, quero agradecer, um beijo para vocês. E eu estive no ABX e aí passou uma moça por mim e falou, você não quer ir lá no nosso stand? E super simpática, e eu fui, e o menino Iago estava lá, né?
que é o filho da Suzana, Da Simone. Da Simone, desculpe, é o mais velho da Simone. E ele todo educado, né? Um poço de educação. Me cumprimentou, falou e me convidou para ir ali até o Compre Sua Peça, que é a empresa dele. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o Compre Sua Peça. E aí, no dia seguinte, eu dormi com isto. Amanheci como uma voz aqui. Põe ele no livro. E nós somos em 40 no livro. E aí eu falei, vou ter que... Ele entrou na última, falei, vai ter que dar tempo. Segurei o livro e o Iago entrou. Se a câmera puder aproximar aqui um pouquinho, Mari, ela consegue? Deixa eu ver se está assim. Opa. Assim mesmo. Assim. Isso. Aqui o Iago, ele escreveu um belíssimo capítulo. Vale a pena você comprar. Falando da digitalização, Falando né? da digitalização. O Iago, que é um menino jovem, tem aqui 27, 28. Fez 28 agora, dia 15 de junho. Então, tem um capítulo muito legal dentro desse livro, desse contexto, para você aqui, ó, mentes brilhantes do setor automotivo. São 41 coautores e o Iago está aqui dentro. E é o mais jovem de todos. O mais jovem de todos. Então, faltava um jovem aqui nesse livro, né? Então, vale você ler. Então, a Compre Sua Peça, vocês têm ali não só o Compre Sua Peça, como o Hero... Não, é o Compre Sua Peça e o Raízes da Mata. Raízes da Mata, Isso, que é o café. Que é o café. O Compre Sua Peça é uma coisa muito bacana. É difícil mãe falar do filho, né? Ainda mais do Iago. Se eu tia falar também E é a mais tia difícil. babona, tia madrinha. Que ela é madrinha dos dois. Que, por sinal, ele parece muito com ela, né? A fisionomia. E assim, ela tinha madrinha dos dois. Do Iago e do Henry. Dos que dois. lindo. E eu sou do Derek. Enfim. A Compre Sua Peça, muita gente acha que é um marketplace. Marketplace é um dos produtos que o Compre Sua Peça tem. Compre Sua Peça é a primeira autotech do Brasil. É uma empresa de tecnologia. Então, é uma empresa, ela não... E está tudo certo com as agências, mas ela não é uma agência de digitalização, não é uma agência de propaganda, não é uma agência. É uma empresa de tecnologia nichada e especializada no mercado de peças automotor. Peças leves, pesada, de moto, agro e náutica. Ah, não sabia que era tudo isso? É, tudo isso. O que é peça? Então, o que acontece? Está lá na Faria Lima com a Rebouças, no Centro Empresarial Mário Garneiro. Eles têm um andar inteiro lá. E todo mundo lá está no presencial, porque a empresa agora fez 5 anos. E é importante todo mundo lá respirar peça, falar de peça. Então, assim, todo mundo já sabe o que, a descrição, o ano, denominação, foto, como é que é, posição. Eles estão acostumados, você não precisa ensinar nada. E aí ele está lá hoje, que acho que 42 robôs? Sim. 42 robôs de ar. Não, se você Isso, for lá, preciso se voltar. você já é fã, você enlouquece com o Iago e com o time do Compre Sua Peça. Então, assim, ele tem soluções para a indústria, tem solução para distribuidor, tem solução para loja, para concessionária, porque mesmo estando no mercado de peças, cada um dos segmentos, ele precisa resolver uma dor e rápido, porque assim, o dinheiro está trocando de mãos. Sim. Entendeu, sim, Silvana? sim. E tem gente que ainda não acreditou que está trocando de maravilha mãos. que tá Então, trocando o de Iago, no Compre Sua Peça, então assim, quem quiser saber mais do Compre Sua Peça, o Instagram é @Compre Sua Peça, tudo junto. E eles estão lá com toda essa parte de tecnologia. Eu achei bem bacana que quando ele começou com essa ideia, e ele falou assim, igual tem as fintechs, as edutech, as healthtech, a minha é autotech, é a primeira autotech do Brasil. Que então, demais. assim, eu falei que o Iago já deixou um legado gigante, né? Porque ele Muito. fundou a primeira autotech do Brasil. A Autotech do Brasil já escreveu um livro. Já escreveu um livro, exatamente. já- Já fez, fazendo um monte de robô. Já tá... Ele sempre foi muito... O Iago, ele é muito... eu te agradeço dele ser muito... Você fala dele muito Ele é educado, muito- as pessoas falam muito isso mesmo. Eu sou uma mulher muito abençoada com os meus 2 filhos que eu tenho. O Derek é maravilhoso, meu sobrinho, afilhado também. E a dedicação do Iago, a persistência do Iago é uma coisa admirável. Não, Admirável. e eles são os 3, né? Os 3 O são Derek assim. me entrevistou junto com a Suzane na Autotech, na Automec, por sinal. Eu tô aqui No com Mobenzani o copo. Talks.
no Mobenzani Talks. Eu fui na Automec 2025, o stand estava maravilhoso. Obrigada. Esse congresso, essa feira estava gigantesco. Quantas milhões de pessoas passaram ali? 120 mil pessoas. 120 mil pessoas, eu não tinha lugar para estacionar o meu carro. Não consegue. Eu fiquei dando volta ali no Expo Imigrantes, até a hora que eu parei, que eu não poderia perder. E ali eu pude conhecer toda a família, o Derek me entrevistou. Então, os filhos são com tanta energia e abençoados quanto ele, ali junto com a Suzane, tinha acabado de chegar de viagem, porque ele está fora do Brasil. Ele faz faculdade em Boston, né? Então, isso é uma coisa que nós cuidamos bastante, né? Do trabalho dos três, do futuro dos três. Mas eles sempre para que eles escolhessem para onde trabalhar, né? E o Iago, ele se destacou, né, junto com o Henry, no Compre Sua Peça, que assim, essa parte de tecnologia, que é uma parte de jovens, de inovação, e que é uma dor do mercado e que todo mundo precisa, né? Você pode até adiar, mas como diz o slogan do Compre Sua Peça, quem faz parte está no futuro, né? Então, quem faz parte está no futuro, no Compre Sua Peça. E o Derek, que é mais novo, né? Meu filho acabou de completar 19 anos, ele faz faculdade, ele quis fazer a faculdade nos Estados Unidos, então faz faculdade de administração na Babson College em Boston, que eu acho que é uma grande oportunidade dele crescer, né? E morar sozinho, ter outras experiências, outros amigos, outro tipo de relacionamento, para depois ver o que ele vai fazer. Até algumas pessoas perguntam assim, ele volta para trabalhar na Mobenzani, não vai trabalhar no computador. Eu falei, gente... Nem eu, nem ele sabe. Só está nos planos de Deus, né? Vamos aguardar. Mas assim, os três são bem próximos, muito amigos, muito parceiros, né? São três figuras, de primos. E aí a gente falou do Iago, falou do Derek, e o Henry... Ele é formado no INSPER, aí ele fez Berkeley também. Sim. E o Henry, ele fica com o pé no digital, né? Que ele fica junto com o Iago e dá um monte de assessoria para essa parte de e-commerce. E ele ajuda muito a gente na Mobenzani também. Sim. Então, assim... Na verdade, falar essa palavra ajuda é ruim. Ele ama a indústria, mas a demanda do digital é gigantesca. E aí o Henry, ele é muito comercial, ele é muito parecido comigo. Muito. Então, assim, o Iago precisa dele em muitas pautas para essa parte do e-commerce, então o Henry fica muito nessa parte. Ele está construindo um ativo digital, o Henry, importante. E o Henry, ele é muito antenado no futuro e na parte comercial para poder desenvolver produtos, né? Então, isso, ele na Mobenzani... entra com um conhecimento bem importante. É uma porta grande. O Henry, ele é um menino assim, muito especial. O dia que você conversar com ele, aí você vai falar assim, não tô acreditando nesses três que vocês têm. Que porque lindos, o Henry tem um coração que é bem maior que ele. Olha que ele é grande. Ele é grande. E o que eu acho legal de vocês, e eu tenho orgulho de falar essa palavra, é a humildade de vocês. Humildade sua, Simone, sua, Suzane, como ser humano e como vocês colocaram esses três filhos, porque são filhos, né? O Derek é seu filho, o da Simone é seu, é assim, quando tá comigo, meu sobrinho quando tá comigo, eu falo é meu, né? Então, vocês colocaram, eles são humildes, né? São tranquilos para conversar, isso é uma coisa, eu não sei explicar isso, porque é difícil, geralmente quando você encontra jovens, porque tem 19, 23, o Henry... O Henry vai fazer 25, o Iago tem 28 e o Derek tem 19, é o que você fala assim, eles não têm, gente, assim, de novo, não vamos ser, né, fazer o mundo das flores, eles não são arrogantes. Isso, eles foram comigo na visita. Eles não têm arrogância, eles não têm aquelas coisas, eles não têm... Então, eu acho que isso é o que mais conquista as pessoas, porque eles podiam ser tanta coisa, falar tanta coisa, as pessoas falam assim, não precisa nem trabalhar esses meninos. E o Iago trabalha, gente, a Suzane fala, ele não pode ficar lá até 9 horas, ele trabalha 14, 15 horas por dia. O Henry só não fica até mais tarde, porque a gente não deixa, porque a unidade que o Henry fica mais distante. É em Bom Sucesso e a gente acha perigoso, entendeu? Mas assim, eles trabalham muito. Então assim... Isso é família. Isso é família, isso é exemplo. Isso é família, isso é exemplo. E aí eu finalizo falando amor. Eu acho que o que sustenta vocês é o amor.
Eu acho que isso é muito predominante e de toda a lição, a dica, os exemplos que vocês deixam aqui nessa entrevista é o amor. Eu acho que isso, enquanto as famílias não preservarem o amor, pode ter dinheiro, pode ter sucesso, mas é o amor que se junta. Então vocês vão ser prósperos e felizes aonde vocês estiverem, onde vocês estiverem, tudo que vocês colocarem as mãos. Porque isso é muito bonito, né? Não tem disputa, não tem inveja, não tem confusão. Isso é difícil. Não tem um que puxa para trás. Ah, para que isso, né? Vocês duas faz vão... dar errado do outro lado só porque a área que é do outro lado... Não, eu ouço assim que a gente conhece, muita gente tem fábrica de família e primos trabalhando, e irmãos, e aí ele não faz para prejudicar o outro que faz. É aquilo que eu falei, somos todos Mobenzani. Às vezes eu vou fazer uma coisa que é muito legal lá pro comercial, mas vai prejudicar todo mundo que gosta da empresa. É um legado. Não dá nem cogita. Isso é um legado. Na família também. É maravilhoso. Eu ouvi, inclusive, a Gisele Bündchen, que ela falou essa frase. Para todas as perguntas da vida, qual é a resposta? O amor. O amor. É o amor. Então, assim, e isso projeta futuro. O que vocês esperam do futuro para nós encerrarmos aqui? Nós vamos fazer a nossa dinâmica, mas para encerrarmos esse bate-papo de perguntas, o que vocês esperam para o futuro da Mobenzani nesses últimos 20, 30 anos, aí nos próximos, 20, 30 anos? Porque vocês têm muito tempo ainda, hein? Vocês têm muito tempo Nós temos ainda. tantos projetos, tantos né? planos. A gente acabou de finalizar, começamos agora o segundo semestre, né? E eu tô lá com todo o meu time, mesmo assim, na minha vida pessoal, com o Derek, eu falo assim, temos meio ano de 2025, vamos acelerar, que né? só falta 6 meses para terminar as coisas de todos os projetos que nós fizemos as estratégias e planejamos para esse ano. Que lindo. E também de planejamento em Mobenzani, a gente já está em 2030, né? Estamos então, em 2030 na Mobenzani. O que eu vejo, assim, como a gente iniciou falando, né? É muito trabalho, é construção de um ativo que transborde na vida dos outros, que agregue para os nossos clientes, que transforme vidas com os nossos colaboradores e baseado no amor, né? O amor que vai nos levar as bênçãos de Deus nas nossas famílias, nas nossas empresas, e cada vez mais a gente está com essa primeira palavra mesmo, né? No coração para enfrentar os desafios, porque eles vão surgir, eles estão aí e a gente precisa superá-los. Que lindas. Que eu venho do futuro para a Mobenzani daqui 10 anos de planejamento escrito, com tudo que a gente tem lá, nós já estamos em 2030, né? Ou ainda, depende do que... Depende, né? Eu vejo a Mobenzani como a empresa que deixou legado através não só das peças que ela fez e a evolução dos clientes. A gente deixou o legado pelo Abraça Brasil, que a gente tem um programa, um projeto social super forte. E a Mobenzani, o que a agência de propaganda nossa mais fala para nós é o seguinte: Simone, você não tem noção o que as pessoas querem trabalhar na Mobenzani. O que fala assim, como é que faz para trabalhar nessa empresa? Como é que faz para trabalhar nessa empresa, né? Então, assim, daqui 20 anos, eu quero deixar isso mais forte, porque é o que você falou, vai vir a inteligência artificial, mas a gente quer a inteligência humana, fazer com que essas pessoas saiam dessa zona que elas estão de conforto. E quero que a Mobenzani seja o processo, o link, o cano, né? Tem a água e tem que soltar, que seja o cano, que seja a viabilidade para essas pessoas. Cada vez mais a empresa enxergarem a Mobenzani como essa empresa que viabiliza o sonho das pessoas. Que gera renda e emprego. Para que as pessoas mantenham suas famílias, para que crescimento profissional, crescimento como pessoa, porque tudo... eu sempre falo na Mobenzani, você já viu que a gente tem algumas frases que a gente fala, né? Fortes. Eu sempre falo assim, se o dono não quer, não há quem queira. E nós queremos que as pessoas saiam do lugarzinho que elas estão, porque é lugarzinho, e vão para o sol, porque elas são centelhas divinas. Eu falo isso da prosperidade, gente. É isso, e não é balela que eu tô falando. Eu formei muitas pessoas, eu sou uma liderança de muitas mulheres, de muita gente na Mobenzani, formou, foi para outros lugares, estão lá, a gente que está com a gente, começou na recepção, já faz 8, 10 anos que estão lá, assim, a gente tem muitos talentos, então, é o que a gente fala, se de todas as pessoas a gente conseguir já formar umas, elas já vão multiplicar e ser exemplos para outros, que a gente pode dar esse exemplo, porque aconteceu lá dentro. Na Mobenzani a gente tem um programa de talentos, né, e a gente consegue, temos lá...
dezenas de pessoas que começaram do tipo, vou dar um exemplo, na recepção, e aí depois você vê que ela entrou na faculdade, que ela tirou a habilitação, que ela terminou a faculdade, que ela casou, vida, né? teve filho, comprou carro, comprou casa. Casa. Então, assim, quando eu vejo esse círculo Esse da trilho. vida, esse trilho da vida completando lá e tá lá se formando e tá com a lindo. gente, né? É sempre uma relação de ganha-ganha. Se o muito, propósito muito da gratificador. empresa, da família, de vocês, gera emprego, renda, dá dignidade, constrói família, faz com que as pessoas se desenvolvam. O sucesso e o crescimento da Mobenzani é só consequência. Só consequência. Que É lindo! só consequência. Gostei. Meninas, nós temos a nossa caixinha aqui. Gostaria que vocês colocassem a mão, pegasse cada uma um papelzinho que tem aqui. E a palavra que sair, o que vem Adorei de primeiro isso, momento. gente. Assim, eu adorei esse negócio. Eu Que tinha que vontade vem? de pôr a mão nessa caixinha. Quando eu vi, eu falei, agora vai. O que vem de primeiro momento ao ler? Suzane, você pegou primeiro. O meu é uma saudade. Você tem uma saudade presente que você lembre de momento, de pessoas, de tempo? Eu, assim, falando de Mobenzani, né? Uma saudade de pessoas que passaram pela Mobenzani, né? Que fizeram com a gente construir. De outros tempos de Mobenzani, que a gente está em outro estágio, mas assim, como a Simone disse anteriormente, a gente teve tempos de muitas felicidades, né? Então, assim, saudade daquele tempo, até às vezes saudade de um tempo difícil, que a gente sabe que aquele difícil nos levou para outros desafios, para crescimento, né? Que lindo. Então, essa saudade de uma forma muito saudosa, né? Nada melancólico, né? Mas assim, essa saudade de que a gente o que a gente fez lá nos trouxe até aqui. Que lindo. Você acha que a gente é sintonizada? Muito. Qual é? Uma saudade! Olha, você sabe que eu nem sabia que tinham 2 papéis com a mesma frase aí Mas dentro. se não tivesse, ele ia se procurar aí dentro. Não, Porque e é você não sabe o que impressionante. acontece comigo com a Suzane. Isso é impressionante. As pessoas que trabalham na Mobenzani já até sabem. Já até sabem. E assim, e muitas... gente, nós não conseguimos conversar. Conseguimos? Conversou agora. Ela me falou que a gente não consegue. Vamos se reunir nós duas, vamos falar. Às vezes a pessoa fala assim, elas conversaram, elas ficaram só... Não dá nem Não. tempo. A gente, em todas as reuniões, não é uma nem duas, são todas. Acontece isso daqui, ó. A gente fala a mesma palavra. A gente... Vai estar no meio da reunião, a gente fala a mesma palavra. Aí junto. se eu chego depois na reunião, eu falo assim, ó, mas tem que fazer isso. Ela fala assim, ó, acabei de falar que ela tá falando. Ou o contrário, eu falo, ela fala assim, já falei isso. Já falei, já falei, pula. É bem assim, ó, já falei. Gente, eu não É. sabia que tinham 2 palavras iguais aqui dentro na caixinha. Não, e agora olha isso. Quando eu peguei, eu falei, ela não vai acreditar. Não, e outra também, a gente... Fala isso também, já até sei. Sabe, eu até sempre sei o que ela vai falar. Hoje não, mas assim, com uma constância gigante, com a mesma roupa, a mesma cor de Mesma roupa. paleta de cores. Mesma, não, várias vezes. Não é Não irritante. muito, mas tipo assim... Ó, olha, uma coisa tão absurda da paleta de cores, um evento. Fomos no Mobenzani Verdade, Experience, verdade. que foi lá no Clube Med, lá de Mogi das Cruzes, em novembro do ano passado. No último dia, era uma camiseta, todo mundo camiseta. Como é que as duas foram? Ó, isso, pessoas, Iguais. as duas com calça dourada. Dourada. De couro. Qual a chance? Qual a chance? Sem comprarem juntas. Não, nem sabia. Nem Quando foi- chegou, Mas quando não, chegou, eu foi falei, brincadeira. não. Aí as pode pessoas ser. falam, vocês combinaram. não aí é o que as pessoas falam. Ó. Aí de novo a gente não liga. Só tem papel diferente. Olha Um isso. medo, um arrependimento, uma pessoa, um lugar e... esse medo se repetiu. Mas ó, uma saudade. Não, pra você ver a sintonia da gente. É fora do comum. É E fora você do vê a comum. palavra é. tem poder, não saiu o medo. Não só Não. medo, não, a gente não Saiu tem- a saudade. Meu pai sempre falou pra mim, isso é muito importante. Um aniversário, eu nunca mais vou esquecer. Ele falou assim: minha filha, você é uma menina. Ele fala, me chama de menina. Uma menina. Você é uma menina destemida. Destemida. Isso eu peguei pra mim. Que Sou lindo. destemida. E aí, uma saudade. Quando eu vou ver uma saudade, eu aprendi na minha vida que saudade é amor que fica. Verdade. Não é melancólia, saudade é amor que fica. E quando você falou saudade, me veio uma cena, ó, me deu um arrepiou. arrepio agora, me veio uma cena da Mobenzani. Quando nós Ia inauguramos falar a isso. Mobenzani. Olha, ó, Não, quando mas é nós- saudade. Não. É Uma saudade. momento, um momento glorioso quando nós, tô todinha arrepiada. Quando nós inauguramos a Mobenzani, onde é hoje a sede, lá em Bom Sucesso,
que na época era um galpão que nós reformamos de 5 mil metros quadrados. Hoje nós somos 33 mil metros quadrados e avançando. E avançando. Eu vi a área que vocês vão avançar. Eu vi. E avançando. E aí eu tenho saudade dessa festa. Que os meus filhos, eles eram pequenos, tinha uma tonquinha, eles estavam andando lá, e assim, mesmo inaugurando um prédio de 5 mil metros quadrados, a gente tava com muita dificuldade financeira, e eu nem sei como é que a gente fez aquela festa, porque Deus provém, não sei. A gente também tem uma coisa que é muito importante, que existe o dito popular, né, que Deus é brasileiro. Então, Deus é brasileiro e trabalha na Mobenzani. Tenho certeza. Tenho certeza que ele ajudou ali. E nessa festa, isso é muito importante, muita gente vai lembrar disso, que vai assistir esse podcast, e é uma coisa muito bacana. Eu também fiz num aniversário meu. Nessa festa, nós pegamos balões brancos com a logo da Mobenzani, balão aquele com hélio, com gás hélio, aquele que sobe. E na ponta tinha assim, sou grato, gratidão, e aí tinha as linhas, a pessoa completava. Não foi sou grato, foi do meu aniversário. Tinha assim, um desejo meu para o universo, que estava inaugurando a fábrica. Um desejo meu para o universo. A pessoa escreveu o desejo. Soltava. Nós fomos no pátio, cantamos uma música, tem esse vídeo, lindo. E soltamos todos os balões brancos, todo mundo soltando na inauguração da fábrica. Que lindo. Até hoje as pessoas falam, Simone, lembra aquele balão, eu escrevi. Então, assim, essa coisa do amor, da gente pegar algumas coisas para não esquecer, ela existe muito forte na Mobenzani, que é a tal da cultura. A tal da cultura. Que lindo. Então, uma saudade é a festa de inauguração do atual prédio, que a gente estava lá da Mobenzani, da onde a gente nasceu, em Bom Sucesso. Em Bom Sucesso. Maravilhosa. Simone e Suzane, da indústria, eu gosto de chamar de indústria, da fábrica Mobenzani, uma das maiores aqui da América Latina, estão presentes em mais de 20 países, elas na liderança, aqui no Ela na Direção. Para encerrarmos, nós estamos com 1h25 minutos de entrevista, e isso é maravilhoso, porque significa que a gente tem uma conexão dessa palavra forte, que é o amor. Para encerrarmos, o que você tiraria e colocaria no mundo, e você tiraria e colocaria no mundo? O que eu tiraria e eu colocaria no mundo? Eu tiraria do mundo tudo resume na mesma coisa, né? Que é o ódio, a ganância, a maldade, essa guerra horrível que você vê essas crianças, entendeu? Isso com certeza, porque o ódio, a guerra e a ganância gera fome, que eu também tiraria, né? É verdade. Então, assim, essas coisas eu tiraria, né? E que eu colocaria no mundo, né? Se a gente fosse pensar para brincadeira, aquela pílula que a gente toma e não engorda, né? Isso ia ser o máximo. Ia ser o máximo, né? Isso é o que eu colocaria, mas brincadeiras à parte, o que eu colocaria no mundo é... Sabe quando a gente fala assim, eu não passei na fila disso quando eu vim pra Terra, eu não passei nessa fila, eu passei na fila de não sei o quê, e quem sou eu, né? Deus fez a gente perfeito. A gente não tem que pôr nada e nem tirar nada, porque Ele já fez tudo perfeito, né? Mas eu colocaria no ser humano mais empatia. É verdade. Entendeu? Assim, porque a hora que você olha... E aí, para colocar mais empatia, eu tiraria... Então, agora ficou bom. Agora ficou bom. Eu tiraria o ego e colocaria mais empatia. Porque a hora que você tira um, o outro entra. É verdade. Ele é igual a lei da física. Não cabe os dois no mesmo espaço, entendeu? Por isso que não tem um ego presente na sua família. Eu acho que isso é maravilhoso. E você, Suzane? Eu acho que é muito importante, né, destacar que o que eu tiraria, né? Então, assim, todas essas palavras, a fome... as drogas, né? Tudo isso que leva a um lugar que não é de prosperidade, de abundância. E o que eu colocaria é o amor de Jesus Cristo, que Ele veio na Terra para nos salvar, perdoar, e assim, cada vez mais com as pessoas com amor de Jesus Cristo, vai nos levar para... com certeza, para a paz e para a abundância. Ai, que lindas! Olha, por isso que eu acho que o que conecta a gente aqui é o amor, por isso que eu quero entregar para vocês esse olhinho da unção. Ai, amei! É uma botijinha com óleo da unção, porque nós temos olha essa botijinha. Essa fé, e sabemos que há algo maior em nós. Então, que possa proteger a casa de vocês, a família, obrigada. Que o que eu tenho por vocês é admiração, respeito e amor, e isso de graça.
apesar de vocês estarem conosco hoje, de vocês estarem comigo apoiando. Sabe que eu sou uma mulher do setor automotivo de 30 anos e tenho batido na porta de muitas empresas, mas vocês decidiram me apoiar e eu estou muito honrada e feliz por vocês estarem aqui. Eu amo vocês. Obrigada pelo carinho, por terem vindo até aqui. Obrigada por você abrir e você ter quando você trouxe, como a Sônia falou, ela na direção, e parece que todas essas coisas o universo traz, né, conflui tudo junto. Eu falei, gente, que nome maravilhoso. E fui lá na Automec, você falou, não, eu vou fazer isso. Eu falei para a Thalita e para a Carla, da AMA. Foi. E ela na direção também, e aí a outra mulher automotiva. Juntou tudo. E foi todo mundo se confluindo. E é sobre isso, a gente estar juntas, unidas, em volta e cuidando. Tem que cuidar das meninas que estão vindo aí. Por sinal, você falou uma coisa, perdão te cortar, sobre a AMA. Um beijo para a Thalitinha, porque eu conheço já como Thalitinha. Por sinal, no meu contato veio Thalita Thalitinha. E para a Carla da AMA, que fazem um excelente trabalho. Nós queremos trazer você aqui. Se você quiser falar uma coisinha, dar um recado para elas. Perdão te cortar, Suzane, só um pouquinho. A Thalita e a Carla foram dois grandes... Bom, a Thalitinha eu já conheci ela há uns 20 anos, né? A Carla conheci, mas não tinha essa intimidade. Foram dois presentes no meu ano de 2025. E elas me convidaram para fazer parte da AMA. Suzane também está lá. Todas nós, as mulheres que a gente conhece, para contribuir, né? E nós vamos vir aqui num podcast com certeza. Isso, quero receber. Porque a AMA tem esse propósito, né? De a gente até falar que... o protagonismo das mulheres no segmento automotivo. A gente tem que dar viabilidade, exemplo, informação para viabilizar o protagonismo e o número de mulheres no segmento de autopeças. Isso, maravilhosa. Um beijo para vocês. Eu quero agradecer você, Silvana, elas na direção, convidar as mulheres para vir trabalhar para o setor automotivo, trabalhar na Mobenzani, no Compre Sua Peça, nos procurar nas redes sociais, né, que somos ativas e assim, como a Simone disse, nossa cultura é muito forte de deixar um legado, né, então a Mobenzani peças de suspensão, mas mais do que isso é um legado e no setor automotivo cada vez mais. Nos encontrar nas redes sociais, Mobenzani Borrachas, Compre Sua Peça, no meu perfil é Suzane de Azevedo, tem o meu livro também, que é possível adquirir na Amazon. E eu quero muito te agradecer, Silvana, pelo seu trabalho, de a gente comunicar o quanto é possível, o quanto ter tudo isso na vida, essas conquistas e o exemplo para os filhos é grandioso. Que bom, muito obrigada, meninas. Ficaria o resto do dia falando aqui com você. Nós vamos marcar um próximo. Nós vamos até lá, até a indústria Mobenzani, até a fábrica, para vocês conhecerem ali o Ela na Direção, passeando com essas meninas maravilhosas, inclusive tomando um cafezinho. Sim, Raízes da Mata. Então faltou o @Raízes da Mata. Gente, segue e o café é maravilhoso. Isso, café Raízes da Mata, exatamente. Que maravilhoso. Quer deixar os seus contatos? Quer deixar? O meu contato, eu tenho um Instagram aberto, porque as pessoas falam muito assim, Simone, você me inspira, você me inspira. Eu falei, então vamos lá, inspira.simone. Esse é meu Instagram. E o Instagram da Mobenzani, eu e a Suzane somos muito atuantes no Instagram da Mobenzani. O LinkedIn também da Mobenzani, vocês podem fazer contato através do LinkedIn. O LinkedIn nosso também é nosso nome, né? Então, é Simone de Azevedo, Suzane de Azevedo. É quase uma dupla sertaneja, mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. E a gente tem que finalizar com o nosso famoso... O seguinte, nós não treinamos isso, nunca. Nunca. Nem aqui, nem em lugar nenhum. Mas acontece. Mas ele acontece, entendeu? Porque Deus é brasileiro e trabalha na Mobenzani. Você já aprendeu isso daí, né? Então é isso daí. Então é o seguinte, pessoal do Brasil e do Ela na Direção. Pessoal, quem somos? Somos todos Mobenzani! Muito bem, maravilhosa a nossa entrevista ao vivo pela Futuricast TV, aqui no Ela na Direção. Quero agradecer aos nossos parceiros apoiadores, a Mobenzani, que está aqui hoje, que nos honra com sua presença, o Instituto Expertise do meu amigo Danilo Vilalva, que também estará aqui conosco, a Ouro Verde, o Grupo Abrão Rezi, um beijo para você, Kellen, aí, e a Ambaz, da Marina,
que me veste aqui também. Quero agradecer você, Marina, tem roupas maravilhosas, dou a dica para vocês, meninas. Ótimo. Quiserem comprar uma roupa legal, moderna, ela fica ali em Perdizes, acho que está pertinho da sua casa. Perto da minha casa. Ali perto da Desembargador do Vale. Vale a pena, solta as fotografias, não sei se dá para passar aqui. É uma boutique que tem muitas roupas elegantes, modernas, com custo-benefício muito legal. Dá para soltar as fotografias, Mari? Dá? Então. A Marina tá ali, nos recebe muito bem, tá ali pertinho. Vou lá agora, fiquei curiosa. Dá para ir ver, conhecer a Ambás. Olha lá, ó. Tem roupas modernas de inverno, outono, já está começando uma coleção primavera, então vale para você conhecer uma loja muito maravilhosa. Dá para levar o pet, dá para tomar água ali, o pet tem até uma bacia, dá para tomar café, dá para tomar água. O bom de podcast de mulher é isso, É né? isso. Que aí a gente tem essas dicas que a gente adora, Tem maquiagem, dicas. roupas, né? Vale a pena você ir lá. E a você, quero agradecer, nós vamos terminar nessa câmera aqui central. Quero agradecer vocês aqui no Ela na Direção por todo o carinho de ter nos acompanhado nessa entrevista. Vamos terminar de mãos dadas, porque somos todas Mobenzani e queremos desejar para vocês sucesso. Mulheres, fiquem firmes. Nós somos vencedoras. Peguem exemplo aqui dessas duas. Mais que vencedoras. Mais do que Segurem uma na vencedoras. mão da outra. Isso. Não Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Isso aí. É isso aí. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima entrevista. Até a próxima. Até. Obrigada. Ai.